E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos ver o assunto colocação pronominal, que é um assunto gramatical muito importante. Nós já vamos começar com uma reflexão a partir de um texto bem interessante, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, intitulada Papos. Diz assim: Me disseram-me, hein? O correto é disseram-me e não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te? Digo-te que o tio e você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato, e que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei de se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispensa as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu. O quê? O mato. Que mato? Mato. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe? Não sabes? Sabes, Luna? Sabes, Lu, não? Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga, ensine-me. Vamos? Depende. Depende, perfeito. Não sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes. Oh. Está bem, desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás, mas não posso mais dizer-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo esqueci-lo. E aí, pessoal, vejam que há uma discussão entre amigos, né, sobre a colocação pronominal e algumas frases foram destacadas aqui para que vocês reflitam um pouquinho sobre elas. Olha só. O correto é, botou aqui o acentozinho, disseram-me e não me disseram. Como é que se diz? Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entender. Depende, né? Vejam aí que os personagens aqui dessa crônica, eles vão colocando juízos de valores a partir desse assunto colocação pronominal, né? Que cai em muitos concursos, né? Que é importante você saber para escrever uma redação de acordo com, né, a formalidade da língua portuguesa, né? E aí, o que seria essa colocação pronominal? A crônica de Luiz Fernando Veríssimo trata de forma humorística da adequação ou não por parte dos falantes no uso da colocação pronominal. Qual parece ser a intenção do cronista ao tratar esse assunto? O que vocês acham? Será que é fazer com que os leitores utilizem da maneira como está lá na gramática os pronomes, né, a colocação pronominal? Ou será refletir sobre o uso corriqueiro, sobre o uso cotidiano, o uso mais informal desse fenômeno linguístico, né, podemos dizer assim? Colocação pronominal diz respeito à posição, ó, por isso, colocação, né, do pronome átono em relação ao verbo que ele acompanha. Átono, lembrando, gente, é aquele pronome que ele não tem tanta força assim, né, dentro das frases. Ó, os pronomes pessoais átonos são aqueles que não acompanham preposição, né, e possuem acentuação tônica fraca. Por exemplo, mi, ti, si,
nos, vos, né? O li, o a, certo? E eles não vão receber acentuação, porque eles não são, no caso, né? Eles não são tônicos. E aqui um exemplozinho da Juliette, né? Outro fenômeno que não é linguístico mais. Olha só, Deus me proteja de mim, aquela música do Chico César que ela gostava muito de cantar, né? Deus me proteja de mim da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Então, nós temos aqui o uso do me em dois momentos, Deus me proteja, né? Deus me governe. Aqui é o pronome átono, né? Diferente aqui do mim, que é o pronome tônico, né? Nem todos os pronomes tônicos vão ser acentuados, né, gente? Mas os átonos realmente não vão ser, né? E aí, vocês podem perceber que o mim ele é bem mais forte, né, do que o me, me, certo? Então, é desses pronomezinhos que nós vamos tratar na colocação pronominal, da posição desses pronomes, ok? E aí nós temos três tipos de posição, vamos dizer assim, segundo a gramática. Né? Os pronomes átonos podem assumir três posições diferentes na oração. Eles podem assumir a posição de próclise, quando vem antes do verbo, é só você lembrar aqui, pró, antes, né? Então, isso não se faz. Olha só, o se, que é o pronome átono aqui no caso, ele está vindo antes do verbo fazer. Como ele está vindo antes, aqui acontece uma próclise. A mesóclise, gente, meso quer dizer meio, né? Então, ela acontece no meio do verbo. Como assim, professora? É isso mesmo, a gente parte o verbo ao meio, né? Para colocar esse pronome átono. E geralmente ele vai acontecer com pronomes no futuro, ou do presente ou do pretérito, né? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, por exemplo, chamar-me-iam de louco. Aqui é o verbo chamar, né? No futuro do pretérito. Chamariam. Então, chamariam a mim de louco. Aí eu pego, no caso, né? Substituindo esse a mim pelo pronome átono, me, né? Eu vou colocar esse pronome no meio do verbo. Vou partir o verbo chamariam ao meio para colocar o pronome. Então, chamar, tracinho, né? Me, tracinho, iam, a desinência do verbo chamariam. Então, chamar-me-iam de louco, né? Talvez vocês estranhem, porque a mesóclise, ela não é mais, assim, muito presente no nosso uso cotidiano, né? Nem nos falantes, né? Mais cultos da língua, ou nos escritores também, né? Tanto na fala quanto na escrita, a mesóclise hoje em dia ela não é muito usada, mas nós vamos ver exemplos sobre isso. E a ênclise é quando o pronome ele vem depois do verbo. Por exemplo, quero-lhe muito bem. Né? Essa aqui é, vamos dizer, a posição canônica do português de Portugal, né? Do português lusitano, né? Nós brasileiros preferimos, né, a próclise, né? Mas nós também vamos já conversar sobre isso, né? No caso aqui, o li está vindo depois do verbo, por isso esse fenômeno aqui é de colocação pronominal em ênclise, ok? Então, próclise, mesóclise, ênclise. Próclise antes, mesóclise no meio e ênclise depois do verbo. Na variedade padrão, existe um conjunto bastante variado de regras para o posicionamento dos pronomes átonos na frase. No entanto, há duas orientações que resolvem na prática eventuais dúvidas relativas ao assunto. Primeira, né, na variedade padrão não é válido iniciar a oração com pronome átono. Então, por exemplo, me disseram que você mente. Isso aqui, né, nós não poderíamos usar em algum concurso, em alguma redação, né, que cobrasse o português formal, a escrita formal da língua portuguesa, assim como na redação do Enem, né? Eu não poderia começar frase com pronome átono,
né? Ao contrário da nossa fala mais informal, que a gente usa a todo momento, né? É uma característica muito forte do português brasileiro, como eu disse para vocês no slide anterior, é usar a próclise, né? Principalmente na fala mais espontânea. Quando a gente monitora mais, a gente tem um cuidado maior, né? Mas na fala espontânea, no português mais informal, a gente costuma usar desse jeito assim. Segunda orientação, né? A próclise é correta, né? Colocar antes, né? Desde que antes do verbo não haja pausa. Por exemplo, hoje eu me arrependo de tudo. Olha só, aqui não é como o me está aparecendo aqui, não é início de frase, né? Como nesse caso aqui. Então, o português padrão, né? A escrita padrão, ela considera correta essa utilização aqui, né? Então, eu me arrependo. Aqui o pronome está aparecendo em próclise, antes do verbo arrepender, né? Mas ele não está em começo de frase e também não tem nenhuma pausa antes dele, como, por exemplo, nesse outro contexto. Ó, hoje, vírgula. Nesse caso, o me não vai poder vir em próclise, certo? Porque eu tenho uma pausa aqui mostrada pela vírgula, né? E aí isso faz com que o pronome tenha que ficar em ênclise, né? Que é como se isso aqui fosse o início da frase. E é mesmo, né? Esse hoje aqui, ele está apenas sendo deslocado do lugar original dele, canônico, que seria aqui no final da frase, né? Ok? Então, essas duas observações são importantes a respeito do uso aí da colocação pronominal. E aí nós temos um exemplo aqui de uma tirinha. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Muito exigente, né? Essa paquera aqui. Ao se declarar para a moça, o rapaz estava usando a linguagem informal ou formal? O que vocês acham? Olha só, abrace-me, beije-me. Ele está usando aqui a ênclise, né? Então, está utilizando, pelo menos no primeiro, aqui no primeiro quadrinho, e aqui no início do segundo, ele está utilizando o português mais formal, né? E aí, no final aqui do segundo quadrinho, ele já passa por o nunca deixe-me, né? E segundo a gramática, nós vamos já ver isso, né? As palavras negativas, elas puxam, né, os advérbios, então, elas puxam, atraem, né, os pronomes. No caso aqui, se fosse de acordo com a gramática, ele teria que dizer nunca me deixe, né? E aí, por isso ela fica com raiva aqui, né? Não sei, talvez ela seja uma pessoa muito culta, né? Muito interessada na gramática, né? Para brigar com o paquera por conta disso, né? E aí a observação, ó, se em vez de dizer abrace-me e beije-me, ele dissesse me abrace e me beije, as frases estariam corretas de acordo com a norma padrão? O que vocês acham? Se ele dissesse me abrace e me beije, a frase estaria começando com o pronome átono, que a gente viu que, segundo a gramática, segundo a norma padrão, né, não pode, não é considerado correto, né? Mas numa situação assim informal de comunicação, numa paquera, você falando com o seu namorado, com seus familiares, seus amigos, né, não tem essa necessidade, né? A gente pode utilizar me abraça, me beija, me chama de meu amor, né, como tem a música também, certo? Mas de acordo com a norma padrão não está, certo? Passando aqui adiante. Como eu falei para vocês, né, algumas palavras elas vão atrair os pronomes átonos, né? Então, fiquem de olho aqui, ó. As palavras atrativas. Alguns termos são chamados de palavras atrativas, pois atraem o pronome para antes do verbo e geram próclise, né? Mesmo em contextos nos quais se teriam ênclise ou mesóclise. São elas os advérbios, né? Não se queixe, como aqui, ó. No caso, nunca, no caso aqui, o nunca vai atrair o me, né? Então, seria nunca me deixe de acordo com a gramática normativa, né? Antes me encontrei
com ela. Então, o antes aqui é advérbiozinho de lugar, né? De tempo também, lugar e tempo, certo? Vai atrair também o pronome átono. Pronomes relativos indefinidos. Tudo o que me propus, ó, o quezinho, que, atraindo me também, tudo que me propus a fazer. Ninguém me avisou, né? O ninguém, pronome indefinido, também atraindo me. Conjunções subordinativas, disse que me deixariam ficar, o que também atraindo me, né? Se me contassem, o se, né? Conjunçãozinha também aqui, subordinativa, puxando, atraindo me. Gerúndio infinitivo pessoal, precedidos de preposição. Em se tratando disso, que a gente usa muito nas redações, né? Então, ó, a expressão está no gerúndio, né? Em se tratando, ó, tratando. E aí, essa preposição que está antes do tratando, né? Ela vai atrair o se para perto dela, né? Você não vai dizer em tratando, você vai dizer em se tratando. E aqui, ó, para se sentarem, também o para, atraindo o pronome se, certo? Aqui outra tirinha, né? Do H, que diz assim: como você chama isto? Não tem um nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. E aí, me recuso ou recuso-me? Nesse caso, nós temos um contexto informal de comunicação, né? O H conversando aqui com a esposa dele no jantar, né? Então, me recuso a comer comida está completamente correto de acordo com a situação de comunicação. Agora, se nós fôssemos levar em consideração a gramática normativa, né? Esse uso não estaria correto porque a frase está começando com o pronome átono, certo? Ok? E aí, se nós fôssemos adequar a gramática normativa, seria recuso-me, né, tracinho me, a comer a comida anônima. Se fosse uma redação, uma situação mais formal, né? E a mesóclise, como vai? Falei lá no início da aula que a gente não usa muito mesóclise, né? E por isso nós achamos, por isso mesmo nós achamos muito estranho, né? Muito estranha essa utilização. No caso aqui eu trouxe para vocês exemplos de onde a mesóclise ainda acontece, né? Exemplos escritos. Nós temos aqui nas leis, né? O artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases, que rege aí tudo relacionado à educação, né, no nosso país. E aí, esse trechinho aqui do artigo diz, né, a União incumbir-se-á, né? Aqui seria o verbo incumbirá, né, no futuro do presente, e aí eu trago o pronome átono se para o meio desse verbo incumbirá, né? Eu corto o verbo no meio. Geralmente eu coloco o se depois do R, né? E aí no final eu coloco a desinência depois do pronomezinho átono, certo? Aqui, textos bíblicos também. Nos textos bíblicos vai aparecer demais mesóclise, gente. Então, ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo tempo. Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Um versículo aqui de Jó, né? Vários versículos, aliás. E aí, ó, nós temos servos-ia, né? Então, seria, aqui é o verbo seria bom, né? O verbo no futuro do pretérito, ó, seria, né? E aí eu trago o vós, o vos, na verdade, segunda pessoa do plural, que também pouco é usado hoje em dia, né? Só mais nos textos bíblicos mesmo, né? Segunda pessoa do plural, para o meio do verbo seria, né? Aqui nós temos também deleitar-se-á, deleitará, né? Verbo deleitar no futuro do presente, né? Trago o se para o meio desse verbo, ó, deleitar, o Rzinho, né? É cortado aqui pela presença do pronome, e aí depois eu boto a desinência final, né? Vejam ó, que a desinência do futuro do presente vai ser
no caso aqui, né, o a, e a do futuro do pretérito vai ser o ia, né, porque dá uma ideia assim de hipótese, né, não de certeza. Aqui, ó, ensinar-vos-ei, né? Ensinarei, né? O verbo ensinar no futuro do presente, e aí eu trago de novo a segunda pessoa do plural, o vos, né? O pronome de segunda pessoa do plural, para o meio desse verbo, né? Ensinar. Mas e hoje, será que tem alguém que use mesóclise? Às vezes nós encontramos, né, nos textos poéticos, nas canções, né, para dar uma maior expressividade, né? Encontrei para vocês essa música do Marcelo Genesi, que é um cantor, né, da nossa época, jovem, né? E aí ele tem essa música Dar-te-ei, que justamente o próprio título da música traz uma mesóclise, né? Darei, né? Darei em ti, vamos dizer assim, né? Ou darei a ti, né? Na verdade. E aí nós trazemos o ti, no caso aqui, que é o pronome átono, né? Para o meio do verbo darei, que está no futuro do presente, né? Então fica dar-te-ei. E aí nós temos a letra aqui da música, né? Vejam que ele utiliza aqui no começo, ó, a próclise. Por que ele usa a próclise aqui, né? No caso, desse contexto dessa música, deu certo, né? Às vezes não dá para a gente colocar nas músicas, nos versos, né, nas canções, do jeitinho que está lá na norma gramatical, porque tem toda a questão do ritmo, né, da expressividade, mas aqui no início da música deu para ele colocar de acordo com a gramática, né? Então ele diz: não te darei flores, não te darei, elas murcham, né? Não te darei presentes, não te darei bombons, não te darei festas. Então, todos esses aqui estão em próclise, né? O pronomezinho está vindo antes do verbo. Mas por que está vindo antes do verbo? Porque nós temos aqui no início da frase uma palavra negativa, né? Um advérbio de negação, que é o não. E esse advérbio ele vai atrair o pronome, certo? Para perto dele. Mas nós estamos falando de mesóclise, né? Tá aqui a bichinha, ó. Dar-te-ei finalmente os meus beijos, né? Então, darei em ti, né? Ou darei a ti os meus beijos, né? E aí, no caso, esse a ti ou para ti, né? Que é um pronome, o ti com o i, né? É o pronome tônico, né? Nós o transformamos no pronome átono, né, que é o T com o E, e colocamos aqui no meio do verbo darei, né, que está no futuro do presente. E aí nós criamos a mesóclise para ficar mais expressiva, né, a canção. Enfim. E aí, como uma reflexão final, nós temos esse texto, né, do livro de vocês, que diz assim: a colocação pronominal no português brasileiro. Em matéria da revista Língua, edição 67, Luiz Costa Pereira Júnior analisa essa forma típica dos pronomes nas construções brasileiras. Segundo Pereira Júnior, Gilberto Freire observa que, no Brasil colonial, construções como faça-me e dê-me eram usadas pelos senhores de escravos com frieza e secura em ordens firmes e implacáveis. Assim, o modo português adquiriu na boca dos senhores certo ranço de ênfase, hoje antipático. Faça-me isso, dê-me aquilo, cita Gilberto Freire, um grande sociólogo, né, que nós tivemos, autor da obra Casa Grande Senzala. Pereira Júnior conclui, com base nas ideias de Freire, que o brasileiro, nesse contexto, teria optado por um modo mais doce de pedir. Me dê, né, no lugar de dê-me, me faça, mais brando que faça-me. Doce aversão ao imperativo antipático prescrito pela gramática tradicional lusa, com a ênclise e a mesóclise. O autor destaca ainda que esse fenômeno é denominado próclise absoluta, por Rodolfo Hilari e Renato Basso, estudiosos da língua, né, linguistas, no livro Português da Gente. Absoluta, porque esse tipo de colocação pronominal predomina na variedade brasileira, como a gente acabou de discutir aqui, né, na aula, que antecipa o pronome átono para o início da sentença, dando um caráter de súplica a uma fala que poderia soar como cerimoniosa
ou mesmo autoritária. Então, essa explicação para nós brasileiros preferirmos, né, o uso da próclise, né, mesmo em início de frase, né, em contextos mais informais, nós preferimos a próclise, porque a ênclise ela dá esse ar de autoridade, né, lembra nos tempos ruins, sombrios, de exploração, né? Era o jeito de falar, vamos dizer, a preferência linguística dos portugueses, né? Que nos escravizaram por tanto tempo, né? Então, fica aqui essa reflexão, ok? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado desse material maravilhoso da minha amiga Jane, né, lá do Colégio Diva Cabral. Preparou esse material maravilhoso, fiz algumas adaptações. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela atenção, e corram lá no site e façam a tarefinha sobre colocação pronominal. Veja se vocês aprenderam mesmo, qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. A gente se encontra nas próximas aulas, gente. Até lá!